eu vou falar sobre a minissérie Adolescência. E para quem ainda não assistiu, vão aparecer vários spoilers. Então, vocês fiquem atentos. Quem não assistiu, é melhor esperar e não assistir os meus comentários, para ter um comentário livre. Tem tido muita evidência essa série, porque as famílias não sabem o que fazerem, né? Porque os adolescentes que ficam em casa, eles ficam em redes sociais, eles ficam em sites pornográficos muitas vezes, e sites bem preconceituosos, machistas, racistas, misóginos. Então, eu acho que vale a pena que todo mundo possa assistir para tirar suas próprias conclusões, porque aqui eu não pretendo tirar conclusão nenhuma, mas só fazer um relato de fatos que eu achei mais importante. Então, portanto, é um recorte sobre a série, né? Primeiro, eu queria falar sobre uma coisa que eu estou achando que ninguém falou sobre isso, mas que foi extremamente chocante, pelo menos para mim, ao me deparar com a série, que é a polícia entrando na casa do Jamie, que é o protagonista. Eles entram com 7 homens fortemente armados, protegidos, arrombam a casa e vão entrando e vão destruindo as coisas, né? Vão falando para as mulheres se jogarem no chão, para o pai. E o Jamie fica no quarto dele, eu não fiz nada, não fiz nada, não fiz nada. E chamando o pai, pelo pai. Aí eles levam o adolescente para a delegacia. Por quê? Tem uma morte extremamente violenta. Então, ele é levado para a delegacia como um adulto. E são feitas perguntas como adulto também, né? Mas ele está lá. Depois dessa entrada, eu pensei em falar sobre a família do Jamie. Também que é uma coisa que chama atenção, porque a família do Jamie é uma família funcional. Ela é uma família que tem o pai é pai, a mãe é mãe, a irmã é uma menina assim, amadurecida e afetuosa, né? Não tem aquelas coisas que a gente costuma ver, que é uma família disfuncional, né? É uma família funcional. Depois eu quero falar um pouquinho sobre a escola, que me chamou muita atenção. Quando o policial investigador foi para a escola para achar mais pistas a respeito do que tinha ocorrido, porque ele queria achar a arma do crime, a faca. E lá o ambiente é totalmente desorganizado. Professor de um lado, aluno do outro, eles totalmente sem respeito a uma autoridade. E outra coisa que chama atenção é assim, eu não vi sentimento de perda nenhum, não vi luto por aquela tragédia, né? Então, eu acho que isso é muito significativo para os nossos tempos de hoje. As pessoas morrem, acontecem coisas super violentas e a reação é de como se nada tivesse acontecido. Isso eu acho muito perigoso na nossa sociedade, né? Outra coisa que me chamou muita atenção no filme foi o filho do investigador, que também estudava nessa escola. Esse menino, um menino um pouquinho mais velho, mas com um aspecto bastante angustiado, triste, e que já tinha pedido para o pai algumas vezes para poder faltar da escola, porque é uma escola que tem bastante bullying, e ele é um dos que sofrem mais bullying. E quando o pai entra de sala em sala para estar falando com os alunos, ele não consegue chegar a nenhuma conclusão a situação da faca até aí, então, não é percebida. Mas quando ele entra na sala do filho e o filho vê ele atrapalhado, né, um pai que parecia tão durão, tão cheio de certezas, né, ali meio atrapalhado, meio à mercê dos alunos, ele chama o pai e orienta o pai em relação ao tipo de bullying que eles cometem, né, as iniciais de celibatários involuntários, mais red pill. Então, se não fosse esse filho que ousou orientar o pai, né, ele não teria chegado a essa conclusão.
né? Falou sobre os códigos da turma. E o pai é um pai distante, né? Que a gente vê que é um pai bem distante, que só se interessa pelas coisas dele, pelo trabalho dele. Então, isso também me chamou bastante atenção. E no final, bom, acabou achando o menino que emprestou a faca, né? Que deu a faca para o Jamie, né? Um corresponsável. E depois aparece o Jamie, né, na prisão, com as sessões com a psicóloga. E ela foi tratando ele muito bem, muito carinhosamente, mas com a missão de entender por que ele fez o que fez. E aí vão passando as sessões e a gente vai vendo a agressividade dele surgir. Devagarinho, e vai aparecendo rompantes de agressividade bem importantes. Eu também fico pensando assim, que diagnóstico dar para o Jamie? Não é para tirar diagnóstico. É para a gente também sentir a sociedade da gente como funciona. E ele é muito manipulador. Ele manipula a psicóloga, né, que por um tempo acaba tentando ter uma relação melhor com ele para poder entender o crime. E aí, a hora que ela sai, né, ele já tinha dito várias vezes: eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não fiz nada de errado. Essa é a frase que me marcou mais. Portanto, eu acho que é um filme para discutir, para conversar sobre. Ninguém tem que pensar a mesma coisa, né? Mas que a coisa possa ser pensada por várias pessoas diferentes, de ângulos diferentes. Esse é o meu recorte, mas tem muitos outros, né? E eu não pretendo esgotar o tema.